Boa noite, pessoal. Eu sou o Fábio Bispo. A gente está começando agora mais um Impulso Meetups. E hoje a gente está com o lindo, maravilhoso Luiz Gonçalves, que é engenheiro de software, gestor de comunidades aqui na Impulso e criador de conteúdo. Hoje ele vai estar trazendo uma talk para a gente sobre como ser uma pessoa ainda mais criativa. Além disso, para quem ainda não conhece Impulso, quem está aqui pela primeira vez, a Impulso é uma rede aberta voltada para profissionais de TI, que integra diversas iniciativas, desde comunidades, produtos, serviços, clube de benefícios, um hub de comunidades, o Comunidade Tech. Então, para quem não conhece ainda, a gente vai estar passando o link aqui na descrição para quem está acompanhando ao vivo e para quem está acompanhando pelo YouTube, vai estar no link da descrição desse vídeo. Então, Luiz, se apresente para o pessoal e jogue duro. Show de bola, beleza. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu estou em algumas telas ao mesmo tempo aqui. O pessoal do Instagram também está me acompanhando. Boa noite, pessoal do Instagram. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, como o Fábio estava falando ali, sobre como ser uma pessoa ainda mais criativa. Essa é uma palestra que eu estou trazendo pela terceira ou quarta vez. Eu não recordo, mas a ideia basicamente muitas empresas estão procurando por profissionais cada vez mais criativos, cada vez mais inovadores, e eu, durante algum tempo, estava incomodado com o fato de existem poucos conteúdos que prestam, né, que falam sobre criatividade, e então eu decidi fazer uma pesquisa muito séria sobre isso. Antes de tudo, é, opa, deu uma travada aqui, ó, spoiler, spoiler. Bom, falar um pouquinho quem eu sou. Bom, você me encontra em todas as redes sociais no arroba o perfil do Luiz. Eu sou Luiz Gonçalves, eu sou engenheiro de software, gestor de comunidade, eu sou fundador de algumas empresas, eu sou autor, criador de conteúdo, eu sou pai de uma menina linda de 8, 9 meses e, bom, eu faço tudo isso aí ao mesmo tempo. Além disso, eu né, sou palestrante, organizador de eventos, organizador de comunidades, muita coisa aí ao mesmo tempo. Ainda não sou fazedor de maniçoba, o Fábio falou que ia me ensinar, mas ainda não me ensinou. Espero que, quem sabe, um dia eu possa colocar isso na minha bio também. Beleza? Bom, então, voltando um pouquinho para o tema de hoje, a ideia é que eu possa te explicar um pouco como ser uma pessoa mais criativa. Mas antes de tudo isso, eu preciso contar uma história para você. E essa história, ela se passa há muitos e muitos milhares de anos atrás, lá com os nossos ancestrais, os famosos Uga-Uga, né? Os homens das cavernas. Ah, vamos tentar se colocar um pouco na vida dessa galera. Basicamente, eles saíam todos os dias para caçar, e eles caçavam ou à mão, ou pulando em cima dos animais, ou socando, ou sufocando animais. Claro, pode ter né, algum exagero histórico, mas basicamente a vida com certeza não era tão fácil hoje como a gente tem comida pronta em casa, como a gente tem iFood. A vida não era tão fácil assim. E um dos nossos ancestrais, um uga-uga aí, em algum lugar do mundo, fez uma das maiores descobertas da história, que é o taco. Né? Então, basicamente, ficou muito mais fácil de você conseguir a sua caça, né? Conseguir a sua comida. Então, agora, basicamente, você só precisa dar um taco na cabeça lá do seu guaxinim, dar um taco na cabeça, sei lá, do lêmur, em alguma coisa, e fica muito mais fácil de se alimentar. Claro, ainda assim não deveria ser muito gostoso e deve ter causado uma série de confusões na época. Mas é a forma como os nossos ancestrais conseguiram inovar o processo de caça. E depois de muito tempo, é, não posso dizer quanto tempo, mas um certo tempo depois dessa descoberta, vem a maior descoberta de todos os tempos. Alguém sabe qual foi a maior descoberta de todos os tempos? Coloca aqui no chat ou aqui no Instagram. Fogo. Fogo, roda, fire, agricultura, fogo. Não, descobriram o café.
Não, não, brincadeira, gente, não é o café, não. Realmente, é o fogo. Vem a maior descoberta, então, da história. Talvez hoje a gente não dê toda a atenção necessária para o fogo. Hoje ele é só mais uma coisa das nossas vidas. Mas se você parar para pensar, sem fogo a gente não tem combustível, sem fogo é, a gente não tem a medicina acontecendo da forma como ela aconteceu. Nós não temos hoje fogo. Sem o fogo a gente não consegue manipular o plástico, a gente não manipula metais. Hoje o fogo basicamente está em tudo que a gente precisa. Então essa foi de fato a maior invenção de todos os tempos, a maior descoberta, na verdade, de todos os tempos. E ela nos traz um ponto muito importante. Porque depois de muito tempo, para quem não está vendo no Instagram, tem escrito aqui agora, uma eternidade depois do Bob Esponja. Depois de muito, muito tempo, a gente conseguiu evoluir tanto enquanto sociedade que a gente tem tudo isso que eu estou falando. A gente tem um processo de comida muito mais fácil, a gente consegue caçar, a gente consegue trazer fogo para dentro da nossa cozinha para fazer arroz, feijão, batata, a gente consegue manipular metais super pesados dentro de fábricas, a gente consegue processar combustível, processar fósseis para transformar em combustível para os carros. E tudo isso avançou até que a gente tem hoje muitas dessas coisas, né? Inclusive o fast food está aí, o Bob Esponja, então fazendo um hambúrguer de siri. Então, qual que é o ponto? Por que eu precisei contar essa história para contextualizar um pouco sobre criatividade? A habilidade de criar e inovar é o que nos diferencia de todos os outros animais. Todos os outros animais tiveram contato com fogo, tiveram contato com o taco, tiveram contato, inclusive, com outros animais e vendo outros animais caçarem. Mas nenhum deles pensou, vou usar esse taco para bater na cabeça de um lêmure, aí eu vou colocar esse lêmure num espeto, vou rodar ele numa fogueira e vou comer. E muito tempo depois, eu vou usar isso daí, vou colocar um gás, um GLP, que vai colocar uma chaminha que vai sair lá do meu cooktop, onde eu vou colocar numa panela e vou fazer um arroz. Nenhum outro animal tem a capacidade de criar e inovar, de criar ferramentas. É isso que nos torna humanos. A capacidade e a habilidade de criar e inovar é o que nos diferencia de todos os outros animais. Aí vem uma pergunta, que é o tema-chave do que eu quero trazer hoje para você. Se a criatividade é o que nos torna humanos, será que a gente consegue exercer essa habilidade de uma forma mais fácil? Então, por exemplo, se a gente quer ficar mais musculoso, a gente vai na academia. Se a gente quer ficar mais inteligente, a gente vai para a universidade, a gente vai aos campeonatos de física, enfim, a gente tenta exercitar a nossa mente. A grande sacada é, será que existe alguma forma de eu conseguir trabalhar a minha habilidade de criar? Assim, eu não sou daquele tipo de pessoa que acredita no que está na internet e pronto, né? Se bem que se está na internet é verdade, né? É obrigatório. Está na internet, a gente tem que acreditar. Eu descobri que sim, depois de muita pesquisa. Eu fui atrás de livros, eu fui atrás de artigos, eu ouvi podcasts, eu processei informações que eu li em diversas fontes, reuni tudo isso para trazer para você. Então, sim, tem uma forma da gente ser mais criativo e fazer com que o ser criativo seja um hábito, não só uma capacidade que nós temos. Só que para poder compartilhar isso com vocês, eu preciso que vocês sentem um pouquinho que lá vem mais uma história. Alguém já ouviu falar desse cara, Maxwell Maltz, que está aparecendo aqui? O pessoal do Instagram está aparecendo Maxwell Maltz aqui. Esse cara ele é um cara muito, muito inteligente. Ele perdão, ele era um neurocirurgião, não, ele é um cirurgião plástico e neurocirurgião, psicólogo e pesquisador. A grande área de atuação dele era, de fato, a cirurgia plástica, né? E, bom, fazendo os estudos dele, as cirurgias, sendo feliz, ganhando muito dinheiro, ele olhou um padrão muito interessante que se repetia com quase todos os pacientes. O tempo para a pessoa se acostumar, depois de uma cirurgia plástica, com que ela olhava no espelho, era em torno aí de 21 dias. E ele falou, 21 dias, né? Curioso. Olhou para uma pessoa lá que fez, sei lá, cirurgia de nariz, para ficar com o nariz mais bonito. Inclusive, eu estou precisando de uma. Quanto tempo ele fazia cirurgia e para a pessoa falar, pronto, essa nova pessoa que eu estou vendo no espelho, se acostumar com aquilo que ela está vendo, em torno aí de pelo menos 21 dias, algumas pessoas 30 dias, mas ele percebeu que 21 dias era um padrão. E, bom, ele trabalhou uma época com trauma também, e ele buscou os registros dele e viu que
aquela famosa síndrome do membro fantasma, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a pessoa tem uma parte do corpo amputada por algum problema, durante um tempo ela sofre de uma síndrome do membro fantasma. Por exemplo, ela está sem a mão e alguém pega e vai fingir que vai furar com a faca, ela vai sentir a dor, por mais que ela não tenha mais o membro. E ele foi pesquisar ali nos laudos da interação, né, dos laudos médicos e entrevistas que ele fazia depois das cirurgias, quanto tempo as pessoas levavam para perder essa síndrome. E adivinha, ele descobriu que levava também em torno de 21 dias. Aí esse cara, ele olhou e falou assim, olha, tem alguma coisa mágica. Talvez não seja 21 dias o dia mágico, mas um novo hábito se cria em 21 dias. E ele começou a criar alguns hábitos na vida dele e começou a notar quanto tempo aquilo de fato se tornava um hábito. E pasmem, ele descobriu que levava pelo menos 21 dias. Eu não sei vocês, mas se você descobre uma das coisas que vai mudar o curso da psicologia, você não simplesmente fala para os outros, você coloca num livro. E foi o que ele fez. Ele escreveu esse livro, Psycho Cybernetics. Nesse livro, ele colocou uma série uma série que ele chama, né, de thoughts, de pensamentos. Ele colocou alguns insights que ele teve, algumas percepções sobre os números que ele olhava depois dos procedimentos cirúrgicos e dos estudos de psicologia e psiquiatria dele. Colocou tudo isso num livro, que é um livro bem grandão, assim, e colocou. E algumas pessoas olharam e começaram a comentar com a outra tal. E, bom, quando você escreve algo que é revolucionário, você com certeza vai vender que nem água. E foi o que aconteceu. Ele vendeu 30 milhões de cópias. Eu não sei para vocês, mas 30 milhões de cópias parece um número muito, muito grande. Esse é um dos livros aí mais famosos quando se fala sobre hábitos, sobre psicologia. Sempre tem, as pessoas sempre citam esse livro. E durante muito, muito tempo, né, as pessoas começaram a ler os conteúdos desse cara, começaram a adaptar e tal. Surgem aí os mentores, os consultores, os coaches, enfim, uma galera que começa a olhar isso daí e começa a escrever sobre isso. E daí você tem livros aí bem conhecidos, como O Poder do Hábito, né? Por exemplo, do Charles Duhigg, ou o livro Começa pelo Mais Difícil, até tem esse livro aqui, do Brian Tracy, é muito bom, onde eles falam sobre hábitos, né? E usando os estudos Maxwell Maltz como um exemplo de hábito. E daí você tem agora uma infinidade de pessoas escrevendo, né? E fazem 21 lives sobre tal coisa, 21 dias de, sei lá, de emagrecimento, 21 dias da libertação financeira. Você tem igrejas fazendo campanhas com o número 21. O número 21, ele não é mágico, tá? Não significa que no dia 21, pronto, você criou um hábito. Não. Mas se você levar a sério todos os dias, em 21 dias, você tende a criar um novo hábito. E aí vem mais uma pergunta que é o tema do Meetup de hoje. Se a gente leva 21 dias ou mais para criar um novo hábito, será que a gente consegue criar o hábito de ser criativo? Então a pergunta antes era, como que eu consigo exercer a minha habilidade de criatividade e ser mais criativo? Bom, uma solução seria eu criar o hábito de fazer coisas que me tornem mais criativos. E aí que vem uma segunda pergunta. Eu consigo criar esse hábito de alguma forma? E a resposta é sim, e é o que eu vou trazer hoje para vocês na Meetup. Beleza? Antes de continuar, tá todo mundo comigo? Estão ouvindo? Tá legal meu áudio? Tá sim, pode continuar. Tá, se alguém tiver alguma dúvida, só mandar aí, beleza? Então, retomando aqui. Então, quando eu me liguei, né, que tinha como criar hábito, eu li a maior parte desses livros que eu comentei com vocês, eu pensei, então eu tenho que encontrar coisas que vão me levar a ter um hábito cada vez mais criativo. Como que eu posso fazer coisas no meu dia a dia que vão despertar minha criatividade para que eu possa ter boas ideias, para que eu possa criar novos negócios, para que eu possa ganhar mais dinheiro, para que eu possa ter uma melhor colocação na minha carreira profissional, enfim, para que eu possa ter um avanço e um crescimento pessoal, né? Quanto mais criativo eu for, melhores vão ser as minhas oportunidades, mais eu vou me destacar, mais dinheiro eu vou ganhar, mais feliz eu vou ser. Então é um ciclo. E eu fui atrás de todas essas informações que eu vou trazer aqui para você hoje, todas elas têm embasamento científico, que é o que eu vou trazer para vocês. E são basicamente aqui que eu tenho uns 15 ou 20 pontos que eu localizei de hábitos, mas tem 4 que se você segue muito bem, já é uma coisa que você vai sentir um efeito já aí nos próximos pelo menos 21 dias, mas você já vai sentir uma diferença e é o que eu quero trazer para você. Primeiro hábito, é o mais engraçado, assim, eu não tenho habilidade nenhuma para isso, mas é o que eu percebi que vai transformar, que vai me ajudar a criar esse hábito e com certeza vai ajudar você também, que é o hábito de desenhar. Basicamente,
é você estimular a criatividade através da sua visão e do seu tato. Ah, eu não sei desenhar, bonito. Não é essa a ideia. A ideia é que quando você tenha um projeto na sua cabeça, uma ideia, sabe quando vem aquela ideia do negócio, o Uber de tal coisa, e está na tua cabeça e você sabe que você vai ganhar muito dinheiro e que aquele negócio é muito bom, pega no que você tiver, segura a caneta, pega uma caneta, pega um papel, pega um bloco, alguma coisa e escreve, desenha, coloca ali uma tela, desenha uma logo, desenha alguma coisa. Por quê? Porque quando você tem uma ideia, pô, ela é muito legal, funciona, é muito bacana, mas ela está dentro da tua cabeça. Por mais que você fale para a pessoa que eu estou falando para você, que você está me ouvindo, você pode estar assimilando, mas daqui a alguns segundos não é mais aquilo. Já é uma coisa nova, você já perdeu o que eu falei. Mesmo que você esteja assistindo no YouTube ou na live que eu estou colocando aqui no Instagram, é um conteúdo que vai acabar se perdendo. Então, quando você pega, desenha aquilo, você está materializando a tua ideia. Você está colocando no papel, você está sentindo, você está vendo. Você vai falar, tá, mas se eu colocar no computador, né, eu vou digitar a minha ideia, eu vou usar o Figma, vou usar o Photoshop, beleza, massa também. Mas quando você pega no papel, caneta, você risca, você desenha, você deixa a liberdade da sua cabeça fluir através dos seus membros. E isso é muito legal. Essa é uma das coisas mais poderosas que tem para despertar a criatividade. E eu vou mostrar como. Essa pesquisadora, Mira Fernandes, ela é PhD em psicologia, né, em neuropsicologia e em neurociência, também na área de psiquiatria e de psicologia. Então, ela tem aí uma formação bem grande na área mental, né? Ela juntou com algumas pessoas e, basicamente, o estudo científico que ela está fazendo, estudo corrente, né, um estudo atual, onde ela está relacionando o ato de desenhar com a memória. O nosso objetivo aqui não é a nossa memória, é a nossa criatividade. Mas olha só que legal a relação que ela fez. Basicamente, o estudo dela foi o seguinte: ela pediu para que alunos de graduação de diferentes cursos desenhassem ou escrevessem em forma de desenho as palavras que eles iam listar. Então, eles colocaram pera, cavalo, folha, carro, ônibus, e a pessoa tinha algumas, né, claro, o objeto de estudo é muito maior, né, mas a pessoa tinha algumas características que ela devia fazer. Então, por exemplo, a pessoa tinha que repetir várias vezes aquilo que ela lembrou, né? Então, por exemplo, carro, ela tinha que escrever carro, 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 ou desenhar vários carros. Escreva com detalhes a palavra pão. Então, a pessoa ou escrevia pão, ou ela desenhava um pão com detalhes, né? E ela percebeu, então, né, para quem está vendo aqui no Meetup, aqui tem alguns exemplos, né? Então, em detalhes, comparado aqui com o que as pessoas escreveram em letra. Tu percebe como as pessoas colocaram, né, com detalhezinhos bonitos nas letras, né? Ao passo que elas foram um pouco mais detalhistas na hora de desenhar. Então, foram vários estudos que eles foram fazendo e foram vendo qual era a capacidade das pessoas de lembrarem os detalhes ou as informações que foram fornecidas para elas na hora que elas foram fazer o desafio. E olha que estatística impressionante. Das pessoas que escreveram as palavras, 20% lembraram com detalhes aquilo que tinha sido pedido. É uma boa estatística, às vezes a pessoa estava desatenta, né? Legal. Mas 45% é mais do que o dobro das pessoas que escreveram. 45% das pessoas que desenharam lembraram com detalhes o que tinha que fazer e fizeram bem feito e fizeram da forma com que tinha sido proposto. 45%, né? São 25% a mais em relação ao pessoal que escreveu. Isso prova, pelo menos é o estudo de caso deles, que quando você desenha e busca intensidade, formas, contornos, cores, você faz com que teu cérebro desperte áreas diversas, né, onde a informação está armazenada, para conseguir ter um avanço ou uma clareza daquilo que você está querendo passar para fora. Então, por exemplo, se você está com uma ideia de um aplicativo muito legal, você pode escrever sobre o aplicativo, você pode contar para um amigo, pode contar para um colega de trabalho a ideia que você teve, ou você pode começar a desenhar as telas e pensar nos fluxos e fazer com que o seu cérebro consiga encontrar outras informações que estão perdidas para trazer a informação mais rápido para você e as ideias fluírem melhor. Quando a gente permite, através do desenho, né, tirar aquilo que está na nossa cabeça e colocar no papel, colocar num quadro, um quadro branco,
você está ativando áreas do seu cérebro para colocar aquilo da melhor forma, para que seja muito mais claro as pessoas ao seu redor. Então, essa é uma parada legal. Daí você pode falar, não, mas eu não sei desenhar, né? Eu não tenho habilidades de desenho. Não é você saber desenhar bem. É você desenhar, é o ato de você desenhar alguma coisa. Pode ser tudo zoado, tudo errado. É tirar da sua mente e colocar no quadro. Essa é a primeira coisa. Tem alguma pergunta por enquanto? Desenho artístico? O José está falando que é desenhista artístico. Então você sabe o que eu estou falando, né, José? A profissão de desenhista é uma das profissões que exige mais, um maior nível de criatividade, acho que de quase todas as áreas, né? Designer gráfico, né? Designer gráfico tende a ser mais que programadores. Todos não, né? Mas a maior parte dos programadores que eu conheço são meio esquecidos, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você desenhar é você materializar uma ideia que está na sua cabeça, colocar no papel, olhar para ela, ser crítico em relação a isso e deixar com que o seu cérebro deixe as ideias fluírem. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, atenção plena. Atenção plena, para o inglês, ele é o termo mindfulness. Quando eu vi esse termo pela primeira vez, eu pensei, pô, isso é coisa de coach quântico, né? Aquela galera motivacional que sobe nas escadas, começa a gritar, não sei o que, pula, escreve aqueles livros gigantes, não sei o que. Eu pensei, cara, isso é uma baita de uma besteira. Mas aí um dia eu estava ouvindo, eu não lembro qual podcast, que me chamou a atenção sobre isso. E a minha filha está dando um alô para vocês. E daí eu falei, tá, beleza, vamos ver qual é. E daí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a atenção plena e eu percebi o quão poderoso é não é meditação, né? Mas essa forma de você perceber as coisas. Basicamente, só antes de eu falar a atenção, basicamente a atenção plena ela consiste em você focar 100% numa coisa que você está fazendo. Então, se eu estou aqui agora falando sobre nesse meetup, eu não deixo a minha mente sair do que eu estou focando e pensar, por exemplo, será que eu tirei a roupa do varal? Será que eu não deixei a chaleira ligada? Será que, sei lá, eu respondi aquele e-mail? Não, a atenção plena ela consiste em você tentar focar o máximo possível numa tarefa só. Então, você está dirigindo, você foca naquilo que você está dirigindo. Não deixa sua mente viajar em outras coisas. Quando você cria essa habilidade de focar melhor, é que você está atingindo a atenção plena, que é o tal do mindfulness. Geralmente, ele é somado com meditação, ele é somado com práticas, né, yoga, enfim, né, as práticas orientais trazem muito sobre isso, mas não é isso. E esse era o preconceito que eu tinha. A atenção plena é você aprender a falar para o seu cérebro, foca no que eu estou fazendo agora. Estou programando, eu quero prestar atenção no que eu estou fazendo agora. E geralmente, inclusive, é babaca com as pessoas que estão ao teu redor, né? Porque a pessoa está falando com você e você está tão concentrado naquilo que você nem ouviu. Qual que é a sacada para despertar a nossa criatividade aqui? Esse cara que eu vou falar daqui a pouco, Adam Gasly, ele tem essa frase que resume muito bem o que eu quero trazer. O trabalho que nós fazemos é a fundação da criatividade e a habilidade de controlar a nossa própria mente onde isso começa. Então, beleza. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem uma tarefa que precisa ser feita. Puxando agora um pouquinho sobre produtividade. Você precisa fazer aquilo. O trabalho que você precisa fazer é o exercício da criatividade para que aquilo seja feito. Então, você precisa, você precisa pensar uma coisa bem idiota que esteja no dia a dia de todo mundo. Você precisa buscar, você precisa buscar uma encomenda no correio, beleza? Você precisa ser criativo para planejar a sua rota até lá, o seu horário, a forma com que você vai, se você precisa levar alguma coisa, você precisa lembrar se existe algum documento que você precisa buscar, sabe? Alguma coisa assim? Veio um exemplo idiota na cabeça. Mas o trabalho, ele é fundado por um pico de criatividade. Só que você saber controlar a sua mente para focar no que você precisa fazer é onde tudo isso começa. É essa sacada que esse cara trouxe. Esse cara, inclusive, o Adam Gasly, ele é um neurocientista. Eu sou muito apaixonado por neurociência, então eu consumo muito conteúdo dessa galera. Ele é um neurocientista e um neurocirurgião. E esse cara, ele participa de muitos podcasts, de muitos meetups e muitas lives, onde ele fala muito sobre criatividade. E num podcast específico, que é o que me fez conhecer o trabalho dele, ele estava falando sobre mindfulness, né? E ele falou assim, olha, depois eu vou passar o link desse podcast, né? Quando você consegue focar a tua mente para
prestar atenção numa coisa específica, você faz com que todo o seu cérebro direcione para que aquilo seja feito o mais rápido possível, para você desbloquear recursos para outras tarefas depois. Então, pensando em um pouco de programação, né? Para a galera que não costuma trabalhar assíncrono, por exemplo, para quem não é programador, talvez não entenda agora, mas basicamente você quer desbloquear o mais rápido possível a sua thread. Quanto mais rápido uma task for feita, mais rápido você vai conseguir com que outras tasks assumam aquilo ali e continuem o fluxo do seu código. Então, é essa a ideia do nosso cérebro. Traduzindo agora um pouco para o dia a dia normal dos seres humanos, não dos programadores. Quanto mais rápido você liberar o seu cérebro de uma tarefa, mais rápido ele vai querer focar em outra, e mais rápido ele vai focar em outra, e você vai aumentar a sua produtividade. A grande sacada aqui, falando de criatividade, é nós conseguimos focar a nossa atenção no que nós estamos fazendo, sacou? Quanto mais focado a gente tiver, mais o nosso cérebro vai direcionar as informações para que a gente precisa resolver, para que ele possa matar aquilo logo e vir para a próxima tarefa e buscar o máximo possível e próxima tarefa o mais rápido possível. Se você está tendo, olha a sacada agora, se você está tendo um pico de criatividade super alto e você precisa muito desenvolver uma ideia e você precisa muito ser criativo, foca 100% naquilo que o cérebro vai trazer o máximo de informações, porque ele precisa que aquilo seja executado o mais rápido possível. Faz sentido para vocês? Faz. Então, e essa é uma das áreas de pesquisa. Algumas dessas coisas que eu estou falando, ele colocou no livro dele, que se chama Mente Distraída. Luiz, Oi. Só para tirar um pouco, não querendo desfocar totalmente sua aula e tal, mas o cara que está no Galaxy ali falou que maconha é bom para a criatividade. Só que se ele for levar em consideração tipo, a atuação dos nootrópicos, que é o que faz você ter foco, tipo que nem o café é um nootrópico, exemplo, né? Você sabe que mesmo trabalhando em forma de U, que seria te dar o máximo de foco até certo ponto e depois ele fazer a função retroativa, no caso, a maconha vai estar fazendo um efeito reverso, vai estar tipo diminuindo a criatividade. Pelo que ele está dizendo ali, ele falou uma informação totalmente tipo precipitada, do meu ponto de vista. Tá, beleza, vamos lá. Só para o pessoal que não leu ali, ou o pessoal que está acompanhando ao vivo, uma pessoa relacionou aqui, né, a cannabis e a criatividade, que pessoas que usam cannabis tendem a ter lápis mais criativos. A ideia do que eu estou falando aqui é você não precisar de nada, não precisar de café, não precisar de cannabis, não precisar de drogas nenhuma, não precisa, drogas não só drogas legais, né, também medicamentos, nada. Estou pensando coisas que você pode fazer no seu dia a dia conscientemente para ter picos de criatividade. Então, eu não posso dizer se uma é mais efetiva ou outra não é mais efetiva. Falaram aqui para mim, para quem está acompanhando no Instagram, né, que não confere essa informação, né? Mas, então depois a gente pode até fazer um debate sobre isso, acho que vai ser legal. Tipo assim, cara, não sei se você já notou que normalmente quando você está trabalhando, você toma bastante café, certo? Certo. Justamente por causa disso, por causa da função nootrópica. Então quer dizer que no caso que você falou aí, existe tipo uma coisa que você toma, que é o café. Não, mas concordo. No caso dele aí, e o Carlos ali que tá dizendo que ele tem transtorno de déficit de atenção, cara, eu acho que no caso dele seria bom ele procurar um especialista e tal, normalmente para ele poder pegar receita para tomar Ritalina, alguma coisa para poder melhorar o foco dele, entendeu? Concordo. Vamos avançar só um pouquinho ali, para depois no final então, a gente consegue fazer um debate sobre isso, que acho que vai ser legal. Então, olha só, eu tomando Perfeito, aqui, alguma dessas ideias que eu comentei aqui sobre a atenção, né, sobre você conseguir focar a sua mente no que você está fazendo, o Adam Gessler colocou nesse livro dele chamado A Mente Distraída, onde ele fala, é um livro grande, né, mas é um livro onde ele coloca várias coisas assim sobre, primeiro ele fala um pouco sobre o nosso comportamento cerebral lá da época do Homem das Cavernas, é por isso que eu trouxe isso, né, até hoje o nosso mundo hiperconectado, e é muito legal. No livro ele foca um pouco sobre o nosso comportamento frente à tecnologia, mas o nosso cérebro continua sendo um cérebro uga-uga, né? Então, é muito legal, só que ele fala algumas coisas muito legais sobre como você se comporta enquanto você está comendo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está sei lá, meditando, enquanto você está orando, enquanto você está fazendo sexo, enquanto você está se divertindo, enquanto você está jogando. É muito legal a abordagem. É um livro que eu recomendo, inclusive, ele é muito bom. Tem aí na Amazon, inclusive.
E tem uma frase que ele falou nesse podcast, que é o seguinte: assim como a meditação é um exercício cognitivo que pode reduzir a ansiedade, a atenção plena é um exercício cognitivo que pode promover a criatividade. Então, só fazendo um parênteses. Para quem não sabe o que é cognitivo é a nossa habilidade de receber conhecimento, né? E processar o conhecimento que está sendo recebido. Tá? Então, traduzindo aqui, né? Retraduzindo. Então, seria assim como a meditação, assim como o exercício da meditação para reduzir a ansiedade, a atenção plena é um exercício de aprendizado que pode produzir a criatividade, né? Só fazendo um parênteses aí, é muito legal quando você consegue focar, você está fazendo da mesma forma, você está trabalhando com que seu cérebro aprenda a ser criativo quando você foca a sua atenção. Beleza? Então, o podcast é esse, inclusive, é o The Chase Jarvis Show. Acho que o site, inclusive, é The Chase Jarvis Show, ou The Chase Jarvis Live Show. Aí é um dos primeiros links, uma das primeiras pessoas entrevistadas. É em inglês, tá? Então, eu não sei se tem legendado ou não, mas é fácil de entender, tá? É muito legal, tá? Muito, muito bacana. Recomendo bastante. Terceiro ponto, e esse é um dos mais difíceis, inclusive para mim que é pai, ou principalmente para minha esposa que acorda 10 vezes de noite para dar mamar, é o seguinte: dormir bem mesmo. É muito importante para você ter bons picos de criatividade durante o dia. Que é o seguinte, deixa eu tentar contextualizar para vocês. Por acaso você já teve que trabalhar de noite e daí precisa desenvolver, puxando aqui também de novo para a programação, você está precisando desenvolver aquela funcionalidade e daí usa uma biblioteca, daí está super ferrado e você não sabe o que está dando aquele erro. Você começa a olhar tal e descobre, daí você vê, já são 3 horas da manhã, aí você descobre qual foi aquele erro, você coloca, o negócio está funcionando, você faz aquele deploy, está tudo funcionando legal, aí você vai dormir, você não consegue dormir. Isso acontece, acho que a maior parte dos programadores. Isso acontece com a maior parte das pessoas que, de modo geral, precisam de picos de criatividade na vida delas. Por quê? Porque é provado que a insônia está relacionada a picos de criatividade. Qual que é a sacada que eu quero ensinar? Você tentar direcionar quando o pico de atividade vai acontecer. Tem uma pesquisa para isso. Essa pesquisadora, Johnny Haley, ela, junto com outras pessoas também, ela escreveu esse artigo relacionando a criatividade com a insônia. E, basicamente, a pesquisa dela foi muito legal. Eu, particularmente, achei muito bacana. Ela pegou e dividiu 2 grupos de crianças. As crianças que eram consideradas pelos professores como altamente criativas, pegou 30 crianças, e 30 crianças que ela chama de controladas, que seria para a gente crianças mais tranquilas, né? Não crianças, né, com problema, não, crianças normais, né? Que não, sim, beleza, até nem a média. E ela começou a olhar o comportamento dessas crianças com algumas atividades específicas. Quando existiam atividades que exigiam muita criatividade, ela começou a identificar quem eram aquelas crianças. Isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal. E separou esses 2 grupos. Depois ela começou a conversar com os pais. Falou: hoje a gente fez uma atividade lúdica, assim, assim, assado, tal. Como que foi quando ele chegou em casa? Daí, né, os pais das crianças controladas falaram: não, ele veio, fez o dia a dia dele aqui e tal, tomou banho e dormiu. Pegou para os pais dessas crianças, né, altamente criativas e falou: como que foi? Não, ele foi dormir 3 horas da manhã, foi bem difícil, principalmente as crianças mais novas, né? Não queria dormir por nada, eu tô cansado, não sei o quê. E dela percebeu um padrão muito legal. As crianças que eram mais criativas nesse experimento, elas não dormiam com facilidade. Ou, às vezes, passavam a noite em claro, ou demoravam para dormir, ou acordavam muitas vezes durante a noite, enquanto as que eram mais controladas dormiam muito mais tranquilamente. Então, essa relação mexeu um pouco com a cabeça dela. Ela falou: não, tem uma coisa esquisita aqui. Quer dizer que, então, se eu tenho insônia, é porque eu sou super criativo? Não necessariamente. Mas é o estudo que ela colocou nesse artigo, onde ela fala: olha, todas as crianças que tiveram picos de insônia tiveram altos picos de criatividade. As crianças que não tiveram insônia, algumas tiveram picos de criatividade, mas estão dentro do grupo das controladas.
Então ela conseguiu relacionar no artigo dela a criatividade com a insônia. É um artigo bem curto ali, tem umas 9, 10 páginas, mas ela faz essa análise aí, eu achei muito legal. Depois eu posso controlar. Mas tem um ponto que é muito importante. Aí você pode ouvir o que estou falando, aqui tem feito atenção para quem está vendo no Instagram, que é muito, muito importante. Então é fácil. Se eu dormir menos, eu vou ter mais picos de criatividade durante o dia, eu vou ser muito mais inteligente, vou fazer umas coisas e pronto. Não, errado. Se você acompanha a TED, você provavelmente já viu a TED do Matt Walker, onde ele fala sobre poder, né? O nome da talk o seu sono é o seu superpoder, né? Sleep is your superpower. Nessa talk, que é uma das talks mais famosas do TED, ele mostra o quanto é nocivo para o teu cérebro quando você dorme menos de 8 horas. O como você acaba matando células super importantes, o quanto você acaba atrapalhando processos de autodefesa do seu corpo, o quanto você está fazendo com que as membranas do seu cérebro, né, a estrutura cerebral seja danificada quando você dorme menos de 8 horas. É muito legal, né? E esse cara tem muito mais embasamento do que eu estou falando aqui, então eu recomendo essa TED. E que uma das coisas mais importantes que mais me chamou a atenção né, dormir 8 horas, né, não é só recomendado, mas também é necessário, mas é essa tela que ele mostrou aqui. Eu vou tentar mostrar para o pessoal do Instagram aqui também. Peraí. Olha só. Aqui tem um corpo estranho dentro da célula. E esses pequenos negocinhos azuis aqui, sei lá, verdes, azuis, eles são as nossas células de defesa. Quando você dorme 4 horas, você está matando essa galerinha aqui em 75% por noite. O seu cérebro vai levar o dia inteiro, o seu corpo vai levar o dia inteiro para tentar recuperar, mas ele vai chegar aqui, 75% delas vão morrer. Deixa eu ver se eu não coloquei o próximo slide, mas no próximo slide é muito, né, quando ele está apresentando, ele mostra o que acontece quando você dorme as 8 horas completas. Você tem até 200% de aumento por noite. Você consegue sacar a importância do sono bem feito? Você conseguir dormir às 8 horas. Mas eu acordo, eu vou acordar. Você tenta acordar, já tenta dormir em sequência. Mas eu amamento e tal. Beleza, eu sou pai, eu sei como é que funciona. Mas quanto mais efetivo for o seu sono, maior vai ser a chance do seu cérebro se regenerar, se ficar tranquilo e trazer essas células de novo e se reorganizar, que eu chamei aqui no slide de resetar, né? Para que ele possa ter um novo pico de criatividade. Então o problema não são os picos de criatividade criando insônia, é como que você controla a insônia para que você possa ter bons picos de criatividade. Deu para sacar? É um pouco difícil de entender, mas a sacada é: tente dormir legal, tente dormir bem, para que os picos que você tenha durante o dia não afetem a sua noite e que você, dormindo bem, consiga ter novos picos. Vamos somar com o que a gente já viu até agora. Você vai precisar forçar seu cérebro para tirar as ideias da sua cabeça e colocar para fora através do papel. Legal? Segundo ponto, você vai focar sua mente para criar alguma coisa. Terceiro ponto, se você dormiu bem, você vai conseguir ter picos de criatividade para que nesses momentos que você for colocar para fora o papel, a tua ideia, você consiga ter um maior pico de criatividade no seu dia. É uma parte confusa quando eu relacionei isso, e eu estou até escrevendo um artigo bem extenso sobre isso, mas vocês percebem como tem uma relação importante aí? Essa é a sacada. Inclusive, vamos ver aqui. Se eu dormir 16 horas por dia, melhora? Não, piora um pouco. Na verdade, o tempo ideal são 8 horas por dia. Tá? Mais do que 8 horas por dia, na verdade, você está eliminando o efeito delas. Não adianta muito. A insônia dá um reset no cérebro? Não. O que acontece? O seu cérebro vai tentar continuar em extrema atividade porque ele teve um pico de criatividade muito recentemente. Então, o cérebro dele vai ter dificuldade de dormir. Tá? Esse é o que o artigo traz. Então, a ideia é você tentar evitar que a insônia aconteça, dormindo muito bem, para que esses picos aconteçam em horários específicos, né? Ou quando você tiver atenção plena e quiser ter aquele ponto específico de atenção, o seu cérebro está preparado para trazer informação sem que seja algo que você precise se esforçar. Então, deu para sacar? Ó, o Matheus falando, não dormir desequilibra todo o meu dia, meu rendimento cai muito. Exatamente. Por quê? Porque você está gastando energia toda do seu cérebro.
Nada, então durante o dia você acaba ficando muito lento, né? Acontece muito, eu e minha esposa, a gente tem passado muito por isso ultimamente, inclusive, né? Porque a nossa filha, ela dorme bem a noite inteira, mas ela demora muito para dormir, então espero que ela seja criativa, né? Ela demora muito tempo e às vezes quando ela acorda, ela fica acordada durante muito tempo, exige bastante, né? Da gente. Então, é importante que você tente regrar o seu corpo para ter uma noite legal, né? Essa é a sacada aqui. Beleza? Quarto ponto, não menos importante, e esse parece o mais óbvio, mas ao mesmo tempo ele é o mais complexo, que é consumir conteúdos. Você já ouviu falar de gerenciamento de tempo? Então, basicamente, você tem 8 horas, você tem 10 horas, ou você tem 160 horas de um determinado funcionário que você precisa alocar o tempo dele de uma forma inteligente. Né? Você tem, por exemplo, gerenciamento financeiro. Você tem tantos reais, né? Se for o caso do Fábio, você tem R$ 1 milhão e você precisa gerenciar isso de uma forma inteligente. Tem entrada, saída, você precisa de uma reserva e tal. Beleza. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você coloca aqui no chat para mim. Você já ouviu falar sobre gerenciamento de conhecimento? Então, esse é um termo que as pessoas... Esse é um termo muito antigo, mas que as pessoas nunca falam, mas ele é muito, muito mega importante. Gerenciamento de conhecimento, resumindo para vocês, é o seguinte. Falando de organizações, né? Eu sei que o Luiz sabe falar sobre criatividade. Eu sei que o Fábio sabe sobre internet das coisas. Eu sei que fulano sabe espanhol. Eu sei que ciclano sabe contabilidade. Se você, dentro das empresas, souber o que cada pessoa sabe, quando você precisar desses conhecimentos, você sabe exatamente localizar. É por isso que tem empresas que investem muito dinheiro, né? Investem financeiramente muito, pensando em treinamento, em conhecimento, então dão cursos, dão palestras, porque se essa pessoa tem esse conhecimento, vai ficar um pouco mais fácil. Parece bem óbvio, né? Dentro da área de administração, o nome disso é chamado gerenciamento de conhecimento, ou knowledge management. Ah, que bonito em inglês. Né? Esse é um termo inventado por esse camarada aqui, que é o David Gerten. Ele escreveu alguns livros, ele tem um site que é gerten.com, onde ele tem um monte de artigos que ele escreveu, um monte de palestras, né? E nesse artigo de 98, que ele fala conhecimento, criatividade e inovação, ele traz esse termo para a área da literatura, né? Da literatura de administração. Esse cara, inclusive, ele é bem conhecido na área de administração. Talvez o gerenciamento do conhecimento, o termo não seja tão conhecido, mas os estudos dele são bem estudados. Né? Então, em resumo, é saber o que você já sabe dentro de uma organização. Qual que é a sacada para a gente aqui? Basicamente, quanto mais conteúdos a gente consumir e melhor organizar. Então, por exemplo, essa semana eu vou focar em inglês. E você treinar o seu cérebro a construir um maior número de conteúdos bons, de qualidade sobre inglês e você estudar na outra semana sobre história, ou de manhã, essas manhã eu vou estudar sobre produtividade, de tarde eu vou estudar sobre PHP, eu vou estudar sobre, sei lá, história antiga, não interessa. Quando você foca em você tentar aprender algo de fato, e é por isso que eu coloquei consumir conteúdos, e quanto mais conteúdo variado, podcast, livro, jornal, artigos, encontros presenciais, enfim. Quanto mais áreas do seu cérebro estiverem consumindo conteúdo e que você esteja consciente de que eu estou consumindo conteúdo que preciso aprender sobre isso, certo? Você está fazendo um gerenciamento de conhecimento para você mesmo. Entenderam qual é a sacada aqui? Essa parada é muito legal. O termo é usado para organizações. Beleza, massa. Mas a gente pode usar mais ou menos a mesma ideia para dentro do nosso cérebro. Basicamente é o seguinte, a informação chega no seu cérebro e você armazena no local certo. Vai armazenando, vai colocando. Não é simplesmente ouvir por ouvir, é ouvir para aprender. Tá? Então essa é a sacada. Quando você tiver o seu pico de criatividade, o cérebro já tem essa informação. Soma com o que eu falei lá atrás. Você tem uma ideia, você vai colocar ela no papel, você vai focar 100%. Teu cérebro está preparado para trabalhar aquela informação. Agora que você só precisa saber as coisas,
que você precisa saber o que desenhar e ter a ideia e fluir o que você precisa fluir, o seu cérebro já tem aquela informação. Você já aprendeu, você já ouviu, você já viu uma pesquisa sobre aquilo, você lembra que você já viu um podcast sobre aquele outro, você viu semana passada um vídeo de um cara no canal do YouTube, aquela mulher falou outra coisa, está tudo dentro da sua cabeça. Você consumiu o conteúdo, ele está, entre aspas, categorizado. Imagina o seu cérebro como um arquivo bem grande, aquele arquivo antigão, né, com pastas. O cérebro vai saber exatamente aquilo porque você está consumindo conteúdo pensando em aprendizado. Essa é a parada. Medium, ali, ó, alguém, né, tá como Galaxy J7, falou Medium, ótimo lugar para consumir conteúdo. Sim, é muito bom, porque você tem, e o Medium é uma sacada muito massa, porque você tem tecnologia, você tem arte, você tem ciência, você tem dança, você tem religião, você tem história, você tem humor, você tem cinema, você tem teatro, você tem um monte de conteúdo ali. É você consumir, mas a sacada que eu quero ensinar não é simplesmente você assistir por assistir, é assistir para aprender, de fato, mesmo que não seja da tua área. Então está passando um documentário, você não tem nada ali que você está fazendo, certo? Você está sentado, mexendo no celular, e está passando um documentário sobre, sei lá, babuínos da África. Nem sei se tem babuíno na África. Presta atenção um pouco, pode ser que um dia seja útil para você aquela informação. Mas quando você prestar atenção em alguma coisa, presta atenção pensando, eu quero aprender isso para ter guardado na minha cabeça. Eu não quero ser um especialista em babuínos da África, não é essa a sacada. A sacada é, eu quero ter esse conhecimento guardado na minha cabeça porque pode ser que ele seja relevante. É identificar conteúdos relevantes para que eles sejam guardados na sua cabeça para quando você precisar de uma criatividade. Aparece um job para você que você precisa saber sobre, sei lá, sobre espécies que vivem na África. Você já vai lembrar do babuíno. E você vai até conversar com as pessoas. Você sabe que, inclusive, é aquele pessoal da bunda vermelha, né? Babuíno tem a bunda vermelha, né? Então, exemplo idiota aqui, né? Mas só para vocês entenderem qual que é a sacada. Tá todo mundo comigo? Estão acompanhando até aqui? Sim, sim. Massa. Então, beleza. Opa, deu uma travada legal aqui. Então tá, esses são os 4 pontos. Tem muitos pontos ainda que eu tenho trazido aos poucos, né, na minha apresentação. Nas outras vezes que eu palestei sobre isso, alguns slides aqui não tinham, né? Os estudos foram evoluindo, né, algumas das pesquisas, e eu fui colocando aqui, e alguns eu tenho testado e tenho criado o hábito. Lembra lá atrás quando eu falei de hábito? Eu tenho tentado criar esses hábitos. Então, eu não trouxe eles aqui, mas eu acho que a gente pode discutir se vocês quiserem, eu tenho algumas ideias, mas esses 4 pontos eu garanto para você, eu mostrei cientificamente qual a relação entre eles. Coloca esses 4 pontos no seu dia a dia, que é desenhar, atenção plena, consumir conteúdo e dormir bem. Coloca esses 4 pontos. Eu garanto, a gente pode casar uma grana, que você vai ter picos de criatividade melhor. Eu garanto para você. Caiu aqui no negócio. Eu tenho um bônus para vocês, antes da gente encerrar. Para quem estiver assistindo, acho que minha bateria aqui do celular está acabando. Mas que é muito legal. Alguém já ouviu falar desse teste chamado teste dos 30 círculos? Não. Vocês vão gostar. Eu achei muito idiota a primeira vez que eu fiz, mas desde então eu tento fazer todos os dias. Basicamente, é um exercício super rápido, tá? Que você pode fazer sozinho, em casa, mas basicamente é o seguinte, ele vai resolver 3 dos 4 pontos que a gente falou, né? Que é o desenho, a atenção plena e o gerenciamento do conhecimento, tá? E, basicamente, é você desenhar 30 círculos e tentar preencher esses círculos com coisas que sejam redondas em 3 minutos. Então, para quem não está vendo, eu vou tentar desenhar aqui também, ó. Assim, ó. Vocês estão vendo aí, né? Também. Basicamente, você desenha isso aqui, vezes 30 no caso, né? Mas aqui a gente só vai fazer 3 para vocês entenderem. Quem tiver papel, caneta, pega aí que a gente vai fazer, tá? Você vai desenhar 3 círculos assim, bem idiotas, beleza? E daqui a pouco eu vou contar 30 segundos e você vai tentar desenhar uma coisa em cada um deles. Então, sei lá, vou desenhar uma coisa idiota aqui, um rostinho, um planeta e uma pizza. Pronto, só para você entender, ó. Vocês estão vendo aqui no Instagram, estão vendo aqui, beleza, tá todo mundo vendo, né? Basicamente a ideia é, você vai desenhar círculos, eu vou contar 30 segundos e você vai tentar preencher esses círculos com coisas que você vê que são no formato circular. Eu vou explicar o porquê que esse exercício é muito poderoso daqui a pouquinho, beleza? Tá todo mundo com papel e caneta aí? Beleza, deu 30 segundos.
tá? Primeiro, eu vou mostrar os meus que estão aqui, ó, para o pessoal do Instagram, tá? Para o pessoal... Não, eu não consigo ver a tela, que eu não estou vendo a tela aqui, mas pode ser que esteja aparecendo. Deixa eu voltar aqui no slide. Ó, eu desenhei o GRR do Facebook, uma tartaruga ninja e era para ser um boneco de neve, tá? Não foi bem legal, aquilo que eu falei, você não precisa fazer desenhos bons, basicamente é você preencher. Alguém quer mostrar aí ou não? Aqui vem bola de basquete, uma roda aí, ó. Beleza. Não consegui ver o de Amauri. Tomate cortado ao meio, um emoji e uma lupa, ó. O tomate cortado ao meio é a pizza, um yang e uma roda de carro. Pô, maneiro. O emoji, várias pessoas fizeram, eu também fiz uma pizza e um sol. Olha, ó. É legal que, assim, inclusive o lance dos 30 é legal, porque você não pode repetir, né? Então você desenha o sol, você não pode fazer outro sol depois. Você faz uma laranja, você não pode fazer laranja depois. Há uma roda, um headset e uma bola. Olha só, muito criativo. Então, qual que é a sacada desse negócio? Inclusive, quando eu fiz a apresentação original, tá? Aqui, para vocês colocar no Instagram, galera, aqui também. Ó, na minha original ficou uma laranja também, tá? Esse aqui, eu vou pular esse aqui rapidinho. E o Yin Yang. Eu quero ver quem acerta o que é isso aqui. Aí, ó, o Matheus acertou. A minha filha tá nascendo os dentinhos dela. Eu tentei desenhar aqui, ó, os dentinhos, a gengiva. Só que pelo computador não foi tão fácil, né? Presencialmente ficou um pouco mais tranquilo. Então, a ideia só tô botando para carregar aqui. Vamos ver, o pessoal aqui do Instagram está acompanhando ainda? Tá, né? Beleza. Então, a ideia desse desafio, por assim dizer, né, dessa brincadeira, é o seguinte: é você exercitar, primeiro ponto, a sua habilidade de desenho, né? Opa, o pessoal está falando que não está vendo aqui. Só um minutinho. Aí, agora foi legal. Primeiro você habilitar a sua habilidade de desenho, fazendo com que você tenha que despertar a sua criatividade o máximo possível para tentar desenhar aquele negócio de forma clara. Segundo ponto, que é ultra mega importante, você está focado 100% daquilo porque você tem tempo. Você precisa terminar antes dos 30 segundos, antes dos 3 minutos. Então tem essa sacada. E a terceira coisa que você olha é aquilo que eu falei sobre gerenciamento de conhecimento. Parece sutil, parece idiota, mas você precisa lembrar de coisas que são redondas. Você tem 30 segundos para lembrar coisas que vão encaixar ali. O que eu, sei lá, a bolinha do headset, ou, sei lá, o olho do mestre Yoda. Alguma coisa, você precisa buscar no seu cérebro uma informação que seja aquela. Quanto mais conteúdo você consumir, pode ser que você consiga ter mais fácil aquele conteúdo na hora que você precisa. Essa é a sacada desse jogo. Ele parece muito idiota. Eu tenho vários cadernos aqui. Onde eu olho, tem caderno espalhado aqui. Sempre tem os desenhos aqui. Quando eu estou sem fazer nada, eu vou fazer nessa brincadeira. Eu recomendo vocês. É bem legal, é bem boçal de fazer, mas é bem divertido também, tá? Então, quando vocês forem passar para frente ou quiserem fazer, então você desenhar 30 círculos e você tem 3 minutos para preencher todos os círculos, tá? Você não pode repetir também. Essa é a brincadeira aí, só para ficar a brincadeira para vocês. Beleza? Então, só resumindo, né? Os 4 pontos para melhorar a criatividade é desenhar, a atenção plena, dormir bem mesmo e consumir conteúdo. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Passar conhecimento nos grupos depois desse meetup. Valeuzão mesmo. Depois vai ter um vídeo aí para vocês, eu vou colocar no Instagram também. Então tá, agora vem a parada massa. Primeiro deixa eu só dar um tchauzão para todo mundo. Bom, como eu falei, vocês podem me encontrar nas redes sociais como @perfil do Luiz, principalmente no Instagram. Tenho sido um pouco caminhando bem devagar no Instagram, mas a partir de 2020 eu vou criar muito conteúdo por lá, principalmente de produtividade, criatividade, de trabalho remoto, coisas assim que eu tenho vivido no meu dia a dia, tenho aprendido e eu vou colocar lá no Instagram. Então segue lá, @perfil do Luiz, tá bom? E, como eu prometi para vocês, hoje tem sorteio, né? Então o pessoal que está no Instagram também tem que correr lá, que é o seguinte. Fábio, você me ajuda nessa aí? Diga Vou aí. copiar.
vou copiar a Thaísa, que fez o último Meetup, e ela fez sorteio, eu vou fazer sorteios também, tá? Tem 2 livros que eu li, que eu recomendo muito, 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 e são dos poucos livros que eu tenho físicos, que eu tenho Kindle, então eu me desfiz de todos os livros, né? E eu tenho alguns que eu guardo porque eu gosto muito, eu tenho Kindle aqui. E eu tenho 2, tá? Que é esse aqui, Criativo e Produtivo. Ele é mais focado para empresas, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Sumiu minha câmera aqui. Ele é focado mais para empresas, mas ele tem muitos ensinamentos super legais sobre criatividade, relaciona com produtividade. Ele tem umas frases aqui que eu mais gosto, que é aí que a criatividade entra. Sem ela não temos chance. Isso é especialmente verdadeiro em tempos difíceis. Quando as adversidades aparecem, precisamos dobrar os nossos esforços criativos para se sobressair. É muito legal. Quanto mais, o nome do livro é Criativo e Produtivo, tá? E o outro livro que eu tenho aqui é o Gente que Convence, tá? Escrito pelo brasileiro Eduardo Ferraz, é um dos maiores consultores de marketing e consultoria empresarial do Brasil. E nesse livro ele é muito, muito bom sobre, ele fala o seguinte, não adianta você só ter talento, eu sou um excelente programador, eu sou um excelente designer, vai acabar a live aqui, pessoal do Instagram, eu já vou voltar, pessoal. Luiz, você está mudo. Mil perdões. Se você não... Só voltar ao vivo aqui, pessoal, que acabou de 1 hora já. Não adianta você ser a melhor pessoa do mundo, numa área técnica, ou até numa área que não seja técnica, seja uma área operacional, se você não consegue lidar com o seu dia a dia, tá? Não consegue lidar com as adversidades que tem. E essa parada aqui, esse livro chamado Gente que Convence, ele fala basicamente como que você consegue passar a sua mensagem para convencer as pessoas daquilo que você está querendo falar. Essa que é a sacada, soft skill, né? Isso é uma soft skill, inclusive, né? Se vocês não conhecem esse termo, hard skills são coisas técnicas que você aprende, tipo de matemática, ciência, história, então, e soft skill é aquilo que você aprende na questão humana, né? Comunicação, oratória, produtividade. Então, você saber convencer, saber passar a sua mensagem muito bem é uma soft skill que precisa ser trabalhada. Aí vai ter sorteio, certo? O ganhador vai poder escolher um dos 2 livros. Ele está com alguns risquinhos, tá? São livros pessoais meus, estão bem conservados, tá? Mas vai poder escolher qualquer um dos livros e eu vou mandar aí para a sua casa. Como que vai funcionar o sorteio? Fábio, você está com o link da comunidade fácil aí? Acabei de mandar. Seguinte, você tem que entrar na comunidade da Impulso. O link está impulso.link. Acho que o pessoal do Instagram vai ter um pouco de dificuldade, tá? O pessoal do Instagram é impulso.network/entrar, tá? O pessoal aqui do Meetup, que pode digitar, tá? Coloca comunidade, _criatividade, você vai receber o acesso para a comunidade da Impulso, tá? Lá você vai entrar no canal chamado Crescimento Pessoal, beleza? E você vai falar, quero, alô, beleza, cheguei. Você vai escrever alguma coisa nesse canal, tá? E amanhã, Fábio, ou hoje ainda? O que você acha? Você que disse, a galera já entrar agora, a gente já faz agora. Lembrando que para entrar em algum canal, você vai no canto superior esquerdo, tem um símbolo de um globo, você clica nele e vai fazer a pesquisa. E aí você digita crescimento pessoal que vai conseguir encontrar o canal. Eu vou tentar entrar aqui, para quem estiver acompanhando pelo Instagram também. Então deixa eu colocar o link aqui para galera. Já tem resposta já aí no crescimento pessoal. Viu? Opa! Peraí, eu vou tentar compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela aí? Ih, acho que morreu a minha internet aqui. Vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Tá. O Senhor da Busca. Desculpe, perdi o final, tive que atender o trabalho. Estamos fazendo um sorteio. Tem que entrar na comunidade da Impulso, no canal Crescimento Pessoal. Tá? Opa, achei que estava aparecendo aqui. Para o pessoal aqui do Instagram, você vai entrar. Esse aqui é o chat da Impulso. Tá? E você vai clicar aqui em Crescimento Pessoal. Tá? Caso você não esteja no canal, é só clicar nesse globinho aqui. E ele vai aparecer a lista de canais aqui. Aqui minha internet acho que está
Tá ruim aqui agora porque eu estou fazendo transmissão. Mas daqui você vai aparecer a lista de canais, você escreve crescimento pessoal e vai entrar no canal de crescimento pessoal aqui. Eu estou em todos os canais, então para mim tá demoradinho para carregar. Essa galera que tá Ó, por aqui já tá mandando lá, viu? ó lá, eu quero. Quanto mais quero você colocar, mais chance de você ganhar, tá? Beleza? Aqui tem uns conteúdos bem maneiros que a galera coloca aqui, inclusive, tá? Ó, o pessoal compartilha aqui conteúdo sobre crescimento e tal, bem maneiro. Ó lá. Beleza? Você vai entrar aqui no canal e vai colocar eu quero. Ó, o Carlos tá... Quero de novo. Ó, que bacana. Então tá, a galera tá entrando aí. Quero 515.235 vezes. Vai ter que comentar 515.235 vezes, né? Ó, um fora aqui, bem maroto. Ó, o Orlando tá criando um bot. Eu já tenho um, é o Fábio, né? Ó, pessoal, tem gente me pedindo aqui link pelo DM. Tá aqui o link, ó. Beleza, então tá. Já que a galera tá fazendo aqui, eu já vou preparando aqui. Vamos fazer o sorteio já, então. Você quer que a gente já pare de gravar, então, Fábio? Sim, sim. Então tá. Então, para o pessoal que estiver assistindo a gente no YouTube, né? O link para entrar na comunidade vai estar dentro da comunidade. Dentro não, desculpa, é que eu li a palavra dentro. O link vai estar na descrição aqui no YouTube, se você estiver vendo no Facebook, no YouTube, enfim, procure aí o link que você vai entrar na comunidade. O sorteio já vai ter acontecido, mas você vai ter acesso aí a esses canais, você vai ter acesso a tudo aquilo que o Fábio falou no começo do evento, que são eventos, descontos, livros, muito, muito mais. Vai ser bem legal, beleza? Então eu vou parar de gravar aqui e a gente se vê no próximo Meetup, semana que vem, quarta-feira, um Meetup de Ruby para a galera de Dev aí, beleza? Não percam.